Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso exercitando lá de história. Só que nosso exercitando hoje começa um pouquinho mais para trás, lá no compreendendo documentos. A Pro vai ler, vai explicar para vocês vão responder. Quando a Pro vir de falar também, fazer a correção aí dos exercitando, a gente vai fazer desse compreendendo documentos também, ok? Aí tá lá, literatura de cordel, ganha título de patrimônio cultural brasileiro. Então, o gênero literário de cordel, ele foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Apesar de ele ter começado lá no norte e nordeste do país, o cordel existe hoje por todo o Brasil, principalmente por causa da migração interna. Atualmente, ele circula com maior intensidade por Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos esses estados é possível encontrar essa expressão cultural que revela o imaginário coletivo, a memória social e o ponto de vista dos poetas sobre os acontecimentos vividos ou imaginados. Então, a partir desse texto, tem algumas perguntinhas aqui para responder. Segundo o texto acima, qual foi o reconhecimento que a literatura de cordel obteve? Então, vocês vão precisar ler o texto novamente, vocês vão ler de novo e vão escrever aí para a prova. Onde a literatura de cordel surgiu? Da onde ela veio? Então, vocês vão escrever ela aqui para a prova. Lembrando que está tudo aí dentro do texto, ok? Releia o texto e observe por quais estados brasileiros a literatura de cordel circula hoje em dia. E depois explique o que contribuiu para que essa literatura chegasse a esses estados. Então, vocês vão reler lá e vão escrever aqui para a prova, ok? Perguntinha número 4. Que elementos nessa expressão cultural, que elementos essa expressão cultural ela revela? Quais são os elementos aí que a literatura de cordel revela? E o quinto, observe a imagem embaixo feita em estilo de cordel. Você conhece alguma outra tradição cultural brasileira representada nessa imagem? A partir dessa imagem aqui, que é um cordel, vocês conseguem olhar para ela e ver outra tradição. Outra tradição cultural brasileira aqui? Qual? E por quais elementos você usou para identificá-la? Aí vocês vão escrever aqui na perguntinha assim, tá bom? Aí nós vamos começar o nosso exercitando mesmo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, após reconhecer um bem cultural material do país, deve promover. Ele deve promover o quê? A revitalização do bem cultural e sua valorização, a demolição do bem para ser substituído por outro mais moderno, a interdição do bem para que ele não seja danificado ou o vandalismo. Então, lembrando aí que é apenas uma resposta correta, ok? Perguntinha número 2. Leia atentamente a afirmação: o patrimônio cultural é elemento essencial na identidade de um país. Aí, com suas palavras, as palavrinhas de vocês, explique se você concorda ou não concorda com ela. E por quê? Por que você concorda? Se sim, o porquê que você concorda, e se não, por que você está discordando dela. Ok? Perguntinha número 3. De que maneira a Unesco e o IPAM se assemelham e se diferenciam no trabalho que promove? Lembrando que a Unesco, ela também é responsável por cuidar de patrimônios e o IPAM também é. O que eles se assemelham, o que eles são aí bem parecidos aí, que eles são ou iguais, e o que eles se diferenciam aí no trabalho aí que eles fazem, ok? 4. Leia um pequeno texto do IFAM sobre a definição do patrimônio cultural segundo a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira de 1988, com seu artigo 216, define o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas criações científicas, artísticas e tecnológicas. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e ainda os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos, ok? Então, a partir desse textinho aí, a Constituição Brasileira esclarece o conceito de patrimônio cultural, certo? Ela está esclarecendo aí o que entra no patrimônio cultural, ela está esclarecendo esse conceito.
Qual a importância de se deixar registrado esse conceito no conjunto de leis mais importantes do nosso país? Por que tem que ter esse conceito aí na Constituição? Por que foi importante aí deixar registrado esse conjunto de leis aí mais importantes do nosso país aí que a Constituição? Por que ele teve que estar lá? Aí vocês vão explicar aí para a prova. Número 5. Observe a imagem aí. Ela apresenta os guarda-chuvas coloridos utilizados no frevo. Responda com suas palavras as perguntinhas a seguir. Primeiro, o que é frevo? Aí vocês vão escrever o que é o frevo. Onde a manifestação do frevo teve origem no Brasil? Da onde ela veio? Né? Qual cidade? Lá no norte, nordeste, lá da onde ela veio? Qual cidade ela teve origem? A letrinha C. Segundo a definição do IPAM, a que tipo de patrimônio o frevo pertence? Patrimônio natural, imaterial, natural, material, imaterial ou natural? Aí vocês vão ver e vão escrever aí para a prova. Perguntinha número 6. Observe as fotos abaixo e indique se elas representam patrimônio material, o que eu explico agora, material, imaterial, arqueológico ou natural. Então, vocês vão ver as imagens aí e vão escrever para a pro debaixo de cada uma delas, se elas são material, imaterial, arqueológico ou natural. Ok? Ó, tem bastante imagem aí. Perguntinha número 7. Agora escolha 3 dos patrimônios apresentados na atividade anterior. Essas aqui, ops. Ó, tá vendo? Vamos escolher 3 dessas imagens aqui da atividade anterior e indique uma ação da população ou de instituições para preservar esses bens. Então, vocês vão olhar e vocês vão indicar uma ação, né, da população, né, ou das instituições, né, da Unesco, da IFAM, para preservar esses bens. Ok? 8. Leia atentamente o texto e complete corretamente as lacunas com uma das palavras ou expressões entre parênteses. Então, está lá. Esse aí é facinho, né, pessoal? Está entre parênteses as palavras, vocês vão completar com uma delas. O que? Patrimônio natural brasileiro ou patrimônio cultural brasileiro? É composto pelas formações naturais, que são o lar de inúmeras espécies vegetais e animais. Além disso, muitas cidades brasileiras possuem o quê? Costumes ou construções históricas, que fazem parte do patrimônio cultural material do Brasil. Mistura de dança, brincadeira e luta. A capoeira ou festa junina é um patrimônio imaterial brasileiro que se espalhou pelo mundo. O modo de preparar comidas tradicionais de uma determinada população também é um patrimônio e faz parte do quê? Do patrimônio material ou do patrimônio imaterial? De uma população ou de um país? O que será que vocês acham? Então, tá tudo aí entre parentezinhos aí, tá? Lembrando aí que vocês estão com a apostila aí para consultar, caso tenha alguma dúvida. Lembrando também que a Pro está sempre disponível aí no WhatsApp para vocês. Tá bom? Ó, um super beijo e tchau, tchau.